Fala, galera do Corujão Vascaíno, mais um vídeo aqui do canal com aquelas notícias do dia gostosas do Vasco da Gama, né? Conforme eu falei ontem até na live do Corujão, live de domingo, que eu ia trazer um vídeo hoje falando sobre técnico do Vasco, especulações aí, e também sobre a negociação do direito de transmissão do Campeonato Carioca. Né? Meu amigo Gilmar Ferreira trouxe uma notícia lá no Extra ontem, né, falando que o Vasco está negociando com a Brax, que é a empresa que detém, né, ou que negocia os direitos de transmissão da Rede Globo, e que o Vasco vai aceitar uma proposta no valor de 10 milhões de reais. Proposta essa que é inferior à dupla Fla-Flu. Só que há algumas especificações nessa proposta de 10 milhões. Né? Primeiro, é um bônus, né, um valor a mais, caso o Vasco consiga chegar nas semifinais e depois na final do Campeonato Carioca. Esse valor subiria um pouco. E um outro ponto é o seguinte, o Vasco vai poder ficar livre para negociar também essa transmissão com esses canais de streaming. Lembrando que ano passado o Vasco acabou não aderindo à proposta feita para os outros grandes, né? Optou por outras negociações, não foi muito bem, né? O Vasco perdeu dinheiro, apostou inclusive numa transmissão da Vasco TV, que esse ano não vai acontecer. O Vasco não tem intenção de passar o Campeonato Carioca na Vasco TV. Né? Então o Vasco vai poder negociar com esses canais de streaming, né, para poder angariar mais algum valor. Esse contrato é válido somente para o ano de 2025. Né? Esse valor de 10 milhões, com bônus, somente para o ano que vem. Posteriormente, aí, para os outros anos, vai haver uma nova negociação. O contrato também com a Cazé, com a SBT, também já terminou esse ano. Então, o Vasco vai buscar do zero outros canais de streaming. Com certeza já deve ter negociações de andamento aí, para buscar essa transmissão. Né? Uma outra notícia que saiu hoje, né, que diz respeito a uma grana que está entrando para o Vasco aí, é sobre esse cara aqui, ó, gente. Vamos ver quem é que lembra dele aí, né? Esse cidadão aqui. Deixa eu colocar ele na tela. Né? Vamos colocá-lo aqui, compartilhar para vocês, que tem muita gente que com certeza lembra dele. Chama-se Carlos Palácio, Carlito Palácio, né? Vocês lembram, né? O Vasco comprou ele na época por 8 milhões de reais. Teve uma passagem bem apagada no Vasco, né? Muito apagada. Né? Me lembrou até o caso do Orediano aí há pouco tempo atrás. Parecia meio sem vontade, sem disposição. Às vezes que entrou no time não foi bem. Né? Me lembro dele ter feito um gol de falta, um gol muito bonito e parou por aí. Né? Ele está no Colo-Colo do Chile, né? O Colo-Colo que foi campeão chileno, então também já está de férias. E ele foi negociado ao Boca Juniors, né? Ele foi vendido ao Boca Juniors, né? Valor de 4,8 milhões de dólares, que na cotação atual aí vai dar em torno de quase 30 milhões de reais. E o Vasco abocanha 50% desse valor. Então, em torno de 14, quase 15 milhões aí vai entrar no cofre do Vasco com a venda do Palácio. Acabou sendo um bom negócio, né? Você vende por 8, né? E depois compra por 8 e depois consegue vender aí por quase o dobro, né? Não deixa de ser um bom negócio. Muitas especulações a respeito de treinador, né? A gente sabe, né, da preferência aí, ou de uma simpatia, vamos dizer assim, do presidente Pedrinho pelo Fernando Diniz. Né? Ontem, após a vitória do Cruzeiro sobre o Juventude, né, saiu uma notícia, né, em que o Fernando Diniz ele seria demitido, né, do Cruzeiro, o que gerou uma revolta danada no treinador. Inclusive, ele deu essa declaração aqui no final do jogo. Não tive nenhum problema. Eu estou falando isso aqui caso isso se confirme. Tá? Porque agora ninguém falou que está demitido. Eu achei uma maneira espúria fazer isso aí, com qualquer um. Caso isso não se confirme,
que eu espero que isso seja mentira, que eu custo acreditar que uma pessoa chegar uma semana para sentar aqui até o final de 25, pelo menos. E depois de uma semana você está fora do negócio. Não tem nenhum problema. Chega e fala assim, ó, não tem resultado, aqui, ó, não era isso, queria um resultado, não dá, e fala assim, ó, você está fora, aceitaria. Pois é, gente. Depois que ele deu essa notícia aí, né, houve uma reviravolta no caso. Né? Parece que a diretoria do Cruzeiro se reuniu com ele hoje e meio que acertaram os pontos, né? Para ele continuar e cumprir o contrato dele, que vai até o final de 2025. Né? Só que a grande questão é o seguinte, né? O Cruzeiro viu que, mandando ele embora, a multa seria milionária. Teria que pagar uma multa aí referente a todo ano que vem de contrato. E também a falta de opções de técnicos no mercado. Né? O Cruzeiro chegou a sondar alguns técnicos, mas nenhum agradou. Então, a princípio, eu digo a princípio, o Fernando Diniz continua no Cruzeiro, o que para mim me dá um alívio muito grande, né? Porque eu não gosto do Fernando Diniz como treinador. E acho também que nós não temos elenco para poder fazer aquele tipo de jogo que o Fernando Diniz gosta. Né? Um dos problemas que ele está tendo no Cruzeiro lá seria o mesmo problema que a gente ia ter aqui: saída de bola com os pés, com o goleiro. O Cássio é um goleiro que não sabe sair jogando a bola com os pés. O Léo Jardim é outro. Né? É um tipo de estilo de jogo que demanda tempo, demanda treinamento, e ano que vem a gente não vai ter esse tempo. As competições vão ser muito apertadas. Tem o Super Mundial no meio do ano aí. O Vasco vai disputar 4 competições: Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana. Vai faltar tempo para treinar. Nós não temos ainda no elenco jogador capacitados para fazer esse tipo de jogo. Então, acho que se o Fernando Diniz realmente ficar lá no Cruzeiro, coisa que eu ainda estou duvidando, porque futebol a gente vê cada reviravolta, né? Tomara que fique. Né? É menos um risco para a gente. E aí, a partir daí, né, surge a informação, né, uma informação que eu recebi hoje na parte da manhã também, né, e outros canais também estão repercutindo isso, né, em relação ao favorito aí, né, para assumir, né, o comando técnico do Vasco. Trata-se de Renato Gaúcho, que hoje anunciou a sua saída do Grêmio, coisa que a gente já tinha falado em outros vídeos aqui, né? O Caixinha, ex-técnico do Red Bull Bragantino, provavelmente vai ser o novo comandante do Grêmio. Nós já havíamos comentado isso aqui também nos vídeos do Corujão. E o Renato aparece como sendo a primeira opção do Vasco. Só que o Vasco vai sofrer a concorrência de outro gigante aí, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também tem interesse no jogador. Pode pesar a favor do Vasco o fato do Renato querer voltar a morar no Rio de Janeiro, né? Ter um excelente relacionamento tanto com o Pedrinho quanto com o Felipe. Né? Só que o Vasco tem pressa. A ideia do Vasco é anunciar o novo treinador na semana que vem ou mais tardar antes do Natal. A ideia da diretoria do Vasco é que o novo treinador participe, né, das contratações, dos reforços que virão. O que é o correto, né, gente? A gente ter um novo comandante e ele ajudar, né, na escolha dos novos comandados. Ou seja, afinal, né, cada treinador tem um estilo de jogo. E ele vai saber identificar quais são os jogadores que se adaptam melhor a esse estilo que ele quer implantar. Então, acho que o Vasco tem pressa e espero realmente que o Vasco consiga anunciar aí o novo treinador nos próximos dias, antes do Natal, né? Visto que, como nós falamos, o Campeonato Carioca esse ano começa mais cedo, né? Dia 12 de janeiro. O Campeonato Brasileiro já começa em março, né? A Sul-Americana começa em abril e a Copa do Brasil começa em fevereiro. Então, o Vasco tem pressa para ajustar esse elenco. A previsão é que em torno de 10 jogadores, no mínimo, deixem o elenco. No mínimo. Podendo ser até 15. E aí o Vasco vai precisar fazer uma reformulação completa, né? Principalmente na questão de zagueiros. A gente vai ficar sem zagueiro no elenco, vamos precisar pelo menos contratar 2 bons zagueiros para serem titulares.
e a gente sabe que às vezes demanda um pouco de tempo a adaptação, né? Vamos ver o que vem por aí. Com certeza vai pintar muito mais notícia, muito mais especulações ao longo da semana aí, todos os dias. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha e se inscreva no Corujão Vascaíno. Gente, um abraço, até a próxima.